Olá, nós estamos na nossa disciplina de orçamento público, nós estamos entrando na quinta unidade, segundo o plano de ensino, e hoje nós vamos falar sobre processo orçamentário brasileiro. Alguns assuntos que fazem parte desse tema, desse grande tema, já foram tratados numa unidade precedente, onde nós falamos sobre o modelo brasileiro e explicamos com detalhes o PPA, a LDO e a LOA. Então, aqui a gente vai falar rapidamente sobre esses instrumentos, o necessário para compreender o processo, particularmente para a gente expor a estrutura do PPA, da LDO e da LOA, ou pelo menos na prática, analisar situações concretas dessas estruturas. Nós vamos falar sobre o processo de elaboração, cronograma, vamos falar sobre o processo de discussão, da realização de emendas ao orçamento e aprovação que se dá no parlamento. E depois vamos falar sobre os créditos adicionais, porque esses créditos adicionais nós podemos tratar em execução orçamentária. Mas ele tem relação com a construção da proposta orçamentária, ele tem que ser previsto na proposta. E por isso é um momento oportuno de tratar desse assunto. Aí, quando tratarmos sobre execução orçamentária, a gente já superou essa questão dos créditos adicionais, suplementares, extraordinários ou especiais. Bom, primeira coisa, o processo orçamentário brasileiro obedece às formalidades da Constituição Federal e da Lei 4.320. Oficialmente, o processo do orçamento tem início no primeiro ano de mandato do Poder Executivo, que vai elaborar o plano plurianual para 4 exercícios a contar do segundo ano do mandato. A partir do PPA, o Poder Executivo elabora o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, com vistas à elaboração da lei do orçamento. É interessante, já abordamos essa questão na prática. A LDO tem que ser submetida ao parlamento antes do próprio PPA, que pode ser até no segundo semestre. A LDO não, ela tem que ser prevista antes. Então, quando no primeiro ano de mandato, quando o gestor, o chefe do executivo vai apresentar a LDO, ele já tem que ter um PPA relativamente desenhado, né? Porque o PPA ele já vai mandar já vai conduzir, orientar essa lei de diretrizes orçamentárias que já vai viger para o segundo ano de mandato. Agora, apesar disso já ter sido explicado, o que não foi comentado e agora será é que na prática o planejamento do governo começa com um plano de governo, que é submetido ao crivo popular. Então você tem, já conhecemos esse diagrama, você tem o plano plurianual aqui, que começa no segundo ano de mandato, né, precisa ser aprovado lá até o final do primeiro ano de mandato, e ele começa a viger o PPA a partir do segundo ano. Primeiro ano de mandato, ele está ainda aqui, ó, primeiro ano, quando termina o primeiro ano, ainda está sob a vigência do PPA da gestão passada. Quando inicia o segundo ano de mandato, completando aqui, você aí já inicia sob a égide do plano plurianual da gestão atual. E aqui então você tem em cinza a vigência do PPA e amarelo aqui a lei de diretrizes orçamentárias, que prioriza as ações do executivo, estabelece as metas fiscais, indica as despesas de capital e aquelas que e orienta a lei orçamentária anual, e a própria lei orçamentária anual, que também tem vigência de um ano, né? O professor já explicou isso para você. A lei orçamentária anual, então, estima as receitas e fixa as despesas, ou autoriza as despesas. E o professor já explicou para você que o primeiro ano de mandato, aqui, ó, no primeiro ano de mandato, o gestor assume o governo e executa a lei orçamentária que foi proposta, pensada na gestão anterior, sob a égide do PPA da gestão anterior. Então, é só a partir do segundo ano de mandato, então aqui começa o segundo ano de mandato, aqui completa o segundo ano de mandato, começa a viger os instrumentos de planejamento da gestão atual.
Na prática, entretanto, né, esses três, PPA, LDO e LOA, são instrumentos de planejamento fiscal que tem que ser transformados em lei por meio do parlamento, mas eles obedecem, ou pelo menos do ponto de vista ideológico, eles seguem o que foi submetido ao crivo popular e foi aprovado pela população, que era o plano de governo. Se vocês prestarem atenção, é muito comum que os planos de governo apresentem programas, ideias, que são programas na prática, que depois eles vão se concretizar e vão, idealmente, estar contidos no primeiro PPA do governo. Estando contido aquele programa ou aquele rol de programas com ações vinculadas, com medidas de desempenho, medidas para verificar se aqueles objetivos estão sendo alcançados, né? O programa serve para alcançar um objetivo e ele é dividido em ações. Então, como que se mede essas ações, quais os custos associados, se estão alcançando aqueles objetivos ou não. Mas, na prática, começa com um plano de governo. E o que é um plano de governo? É um plano que define os objetivos do governo, o que o governo pretende fazer, define as formas de atuação para alcançar esses objetivos. A sua estrutura lógica básica é semelhante ao plano plurianual. Ele tem, a ideia dele é viger, né? É pensar um período de 4 anos, que é o período de gestão. O plano de governo seria isso, né? Até alguns autores dizem que o plano de governo não deixa de ser uma espécie de plano plurianual, vai conduzir o plano plurianual. Só que o plano de governo não está vinculado a um modelo específico, não precisa seguir orientações gerais, normalmente é sintético, o objetivo é de linguagem fácil, para que o eleitor consiga compreender facilmente quais são as propostas, e é aprovado ou rejeitado diretamente pelos cidadãos no momento em que há o pleito eleitoral. Nós temos aqui, é importante você saber que tanto o PPA quanto o plano de governo são planos de médio prazo, né? Não são planos de longo prazo. Já fizemos esse comentário também lá atrás. Também já conhecemos, esse slide já é nos conhecido. Então, nós temos 3 instrumentos de planejamento fiscal. O plano plurianual, são estabelecidos os grandes objetivos e metas do governo, especialmente no que tange às despesas de capital. Você já estudou as despesas de capital, que são investimentos, inversões financeiras, amortização. E as que decorrem das despesas de capital. Aí é bom pensar sempre em investimento. Construir um hospital, o que decorre da construção do hospital? Uma série de despesas correntes. Pessoal, despesa com material de consumo, de serviços terceiros e por aí vai. E as despesas que têm essa vigência aí de 4 anos têm que ser pensadas ou têm que ser moduladas ali no plano plurianual. Depois tem a lei de diretrizes orçamentárias, ela tem que ocorrer todo ano e ela prioriza as metas do PPA e orienta a lei orçamentária. E por fim a lei orçamentária, que é o orçamento clássico que nós conhecemos. O orçamento é a lei que autoriza a aplicação dos recursos públicos nos itens de despesas previamente orçado, né? E ela é definida com base nessa LDO. Nós também já explicamos que o PPA pode ser apresentado até o dia 31 de agosto e aprovado até o final da sessão legislativa. A LDO 15 a LOA também, 31 de agosto e aprovada até 31 de dezembro. Na verdade, tem regras diferentes, na União é dia 22 de dezembro quando encerra, né? Mas idealmente até o final do exercício. A LDO tem que ser apresentada, encaminhada até o dia 15 de abril e aprovada até 30 de junho. Por isso que eu disse, no primeiro ano de mandato, quando o gestor vai submeter ao parlamento o seu planejamento fiscal, o primeiro instrumento de planejamento que ele tem que mandar é a LDO. Só que a LDO, ela se submete à ideia do PPA, mas não tem PPA ainda, não foi enviado um PPA. Então fica-se um período meio em limbo, né? Outro comentário importante aqui é que apesar de na União o limite para encaminhamento da LOA é 31 de agosto, em Santa Catarina é 30 de setembro. São 3 meses. A Constituição assim definiu. Deu um prazo maior para o gestor para mandar. O gestor, quando eu digo, é o chefe do Poder Executivo, né?
Bom, plano plurianual nós já sabemos, então, de acordo com a Constituição, deve estabelecer de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos, as metas da administração pública para as despesas de capital e as delas decorrentes, para os programas de duração continuada, 4 anos, pelo menos, e aqueles que seguirem. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, pode ocorrer sem prévia inclusão no plano plurianual. Já conhecemos essa definição. Então vamos dar uma olhada na estrutura do plano plurianual do governo do estado de Santa Catarina, né? Isso aqui é para o exercício 2020 a 2023, né? Está aqui, tem o número da lei, que não nos interessa. Como é que ele está organizado? Organizado em apenas 3 capítulos. Um capítulo que trata da estrutura e organização do plano plurianual. Um outro capítulo 2 aqui, que trata da gestão do plano plurianual no período, e um de disposições finais. Nós temos aqui aberto o plano plurianual do governo. Está aqui, essa é a norma, tá? Então, o que ele fala da estrutura e organização do plano? O que contém o plano, né? Integra um plano. O anexo 1, que contém os programas temáticos, os programas de gestão. Tem 2 tipos de programa. Anexo 2, contendo as prioridades da administração do Poder Executivo para o exercício financeiro 2020. O 3, contendo as emendas parlamentares, e assim por diante, né? O que mais nós temos? Capítulo 2, a gestão. Né? A gestão do PPA observará os princípios da eficiência, eficácia e efetividade, são normas gerais, né? E 3, como é que é feita a revisão, né, do plano plurianual. O que mais que temos aqui? Monitoramento e avaliação do plano plurianual, como é que ele deve ser feito. Disposições finais aqui, o Poder Executivo divulgará na internet, em decorrência das alterações, o texto atualizado. Em anexo, então, a esse PPA, você tem algumas informações muito importantes para o analista, pessoa que quer conhecer o plano plurianual, as prioridades do governo de Santa Catarina. Então vejam que aqui nós temos um quadro com os programas, né? Programa, né, do Poder Executivo. Está aqui a lista dos programas, né, com os recursos, a divisão dos recursos. Então nós temos todos esses programas aqui. Caminho do Desenvolvimento Acelera Santa Catarina, Mobilidade Urbana, e assim vai, ó. Tem uma lista enorme de programas previstos para o plano plurianual de 2020 a 2023, né? Olha só a quantidade de programas que nós temos, né? E vejam também, importante salientar aqui que nós já estudamos isso, esses programas, ele também está dividido nos 3 orçamentos que estudamos: o orçamento fiscal, os programas associados ao orçamento fiscal, os programas associados ao orçamento da Seguridade Social e os programas associados ao orçamento de investimento das empresas estatais. Então, nesse caso dos investimentos, temos informações assim que nos dizem respeito, nós reconhecemos, né? Modernização do porto, geração de energia, concessão, participação, parcerias público-privadas e assim vai. Abastecimento de água são as empresas estatais do estado de Santa Catarina. Tá certo? Obviamente tem muitos outros quadros aqui que é interessante dar uma olhada, né? Olha só a divisão, um nível de detalhe, né? Ou seja, as informações são as mesmas, mas elas são apresentadas em quadros diferentes. Ora priorizando o programa, ora priorizando a instituição, a unidade orçamentária, né? Horas demonstrando isso em outras classificações, né? Em outras divisões que sejam de interesse e sejam aprovadas, esse quadro aqui com esse nível de detalhe. Aqui eu também gostaria, antes de terminar, por exemplo, mostrar qual é o nível de detalhe de um programa. Então, por exemplo, nós temos um programa chamado Integração Logística. Qual é o objetivo desse programa? Está aqui, como um quadro, tá? Melhorar, qualificar e administrar aeroportos, portos, ferrovias, dentre outras ações que visem consolidar o Estado como centro integrador da plataforma logística do sul do país para os mercados nacionais e internacionais. Tem uma justificativa, tem um público-alvo e o que mais tem?
Fontes de recursos, está aqui os valores, né? Então, praticamente a fonte de recurso é o Tesouro, tem outras fontes aqui, e tem um rol de subações, né? Ações vinculadas a esse programa. Outra coisa importante que temos aqui é qual é a unidade de medida, unidade e a meta, né? Então, a medida que foi usada é a unidade, né? Então, por exemplo, o produto é a construção e adequação de obras civis de interesse do Estado. Está bem genérico isso. O que é o produto? É uma obra. É uma unidade. Então, nós temos 100, né? 100 unidades, pelo que está escrito aqui. Deixa eu ver se tem algum outro exemplo mais interessante aqui, só para a gente... Aqui tem diferente, ó. Né? Nós temos aqui um outro programa que se chama Conservação e Segurança Rodoviária. Conservar, operar, monitorar, melhorar todas as rodovias a cargo do Estado. E assim vai, né? Justificativa. Então, temos uma série de ações. Aqui, por exemplo, nós temos aqui, ó, conservação, sinalização e segurança rodoviária. Qual é o produto? Rodovia conservada. Qual é a unidade medida? Quilômetro. Então, o governo do Estado pretende, nesse plano plurianual, conservar, sinalizar 6.500 quilômetros de Estado, né? E aqui a gente tem outras situações, né? Aqui, humanização de rodovias, obra executada. Então, nós temos 100 aí, unidades de obras executadas, e assim por diante, tá? Bom, voltando a nossa transparência. Com isso, pessoal, a gente termina essa parte do PPA, da estrutura do PPA, tá? Agora, no próximo slide, a gente vai falar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias.